Olá, sejam todos muito bem-vindos a Provérbios Comentado. Esse provérbio que já chegou em Brasília, no Brasil e agora nos 6 continentes, com essa mesa incrível que eu faço parte, pessoas que eu amo, que eu admiro. Então é com você, meu querido Marcinho Love. É um prazer inenarrável estar com você aqui, meu amigo. Aí não é brincadeira não, tá vendo? Muito bom estar com vocês de novo no capítulo 10 de Provérbios. Estamos avançando, estamos crescendo. Muito bom estar junto com vocês. Obrigado, gente. Vamos avançar e eu sei que Deus tem muito mais para acrescentar na vida de todos nós. Amém. Obrigado, viu? Você também, minha querida Pati Real, mais conhecida como Patrícia Voz de Trovão. Lá no capítulo 11 e 12 vocês vão entender por quê. Porque ela vai fazer a leitura e vocês vão ver a voz dela mais potencializada. Como sempre, é uma alegria estar com vocês. Deus, como sempre, suplanta as nossas próprias expectativas. Eu tenho certeza que se você está aí nos assistindo agora, olha, se prepara, porque esse capítulo tem coisas maravilhosas. Eu vou te contar uma coisa. Existem tesouros que vão ser revelados nesse capítulo, sabia? E nós vamos te contar já já. Muito bom, Patrícia. Apresentar aqui, meu querido. Vou começar ao contrário, primeiro, para não errar. Filho amado do Pai, pastor, palestrante e mentor. Faltou algum? Não, tá bom. E amigo, meu amigo. Ah, seu amigo. Pronto. Pra não errar, né? Porque eu sempre tô esquecendo o filho amado do Pai. Então tô sentindo que ele é meio ciumento, hein, com esse currículo. Nada, isso não. Raul Ele esqueceu de uma coisa, viu? Qual faltou? E mentor. Falou. Deu uma cochilada aqui. Falou, não. Raul que deu tem. Uma cochilada aqui. Raul que tem todo o ritual, né? Tem que soltar o pergaminho, né, Raul? Rapaz, o homem tem muito currículo. É verdade. Mas assim, quero agradecer primeiramente por poder estar na mesa aqui com vocês, fazer parte desse projeto lindo, né? De podermos sermos aí. Eu falo que a mensagem é realmente de Cristo, né? Nós somos pelo menos aqui o mensageiro dele que está aqui. Que você possa, além de você comentar, deixar o seu testemunho aí, você possa também pegar esse link e compartilhar com outras pessoas, além de você se inscrever também, porque cada episódio no ar chega de primeira mão para você, tá bom? Então fique ligado. Também a gente sempre fala, papel e caneta nas mãos. Você possa aí anotar, porque amanhã, se você for ler, você não vai ter aqueles insights. Agora, se você for pegar aí, depois, se você for pegar o mesmo caderno, 5 anos depois, você vai lembrar dessa mensagem. É verdade. É verdade? Então, vamos avançar, Raul. Muito bom, Clésio. Meu irmão, a gente vai começar a ler aqui, então, Provérbios capítulo 10. Daniel, depois você dá só uma olhadinha no enquadramento da câmera da Patrícia, por favor, meu amigo. Então, vamos lá. Provérbios capítulo 10. Provérbios de Salomão. Estes são os provérbios de Salomão. O filho sábio traz alegria ao pai. O filho sem juízo traz tristeza à mãe. As riquezas ganhas com desonestidade não servem para nada. Uma vida honesta livra da morte. O Senhor não deixará o justo morrer de fome, mas impede que os maus consigam o que tanto desejam. Quem é preguiçoso no seu trabalho fica pobre depressa. Quem trabalha com diligência acaba ficando rico. O filho sábio faz a colheita no verão, mas aquele que dorme durante a colheita é um filho que causa vergonha. O justo é coroado com bênçãos, mas na boca do perverso mora a violência. Todos lembram com alegria de um homem justo, mesmo depois de morto, mas o nome do homem mau é desprezado e jogado na lama. Os sábios aceitam com alegria as instruções que recebem, mas quem tem cuidado com o que diz acaba arruinando. Deixa eu só repetir aqui. Mas quem não tem cuidado com o que diz acaba arruinando sua própria vida. Quem leva uma vida decente e honesta não tem nada a temer, mas quem anda pelo mau caminho acaba sendo desmascarado. Quem esconde a verdade causa tristeza, e o insensato de lábios acaba arruinando sua vida. As palavras dos justos são fonte de vida, mas as palavras dos perversos abrigam a violência. O ódio só produz brigas e confusão, mas o amor esquece e perdoa todas as ofensas. Nos lábios do prudente está a sabedoria, mas quem não tem bom senso será castigado. Os sábios acumulam conhecimento, mas o insensato fala sem pensar e logo traz a desgraça. Os bens do rico são sua cidade fortificada, e a pobreza dos pobres é a sua ruína. O justo ganha a vida com seu trabalho, mas o ganho do perverso leva ao pecado. Quem aceita ser disciplinado está andando no caminho da vida, mas quem rejeita a correção desvia outros do caminho. O coração cheio de ódio produz lábios mentirosos, mas quem espalha a calúnia não tem juízo.
Quem fala demais acaba pecando. O sábio e ajuizado consegue controlar sua língua. A língua dos justos é como prata pura, mas as palavras de um insensato não valem nada. As palavras do justo fazem bem a muita gente, mas o insensato morre por falta de juízo. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. Para o homem tolo, praticar a maldade é um prazer, mas o homem sábio se alegra na sabedoria. O homem mau receberá como castigo exatamente aquilo que ele teme, mas os desejos do justo se tornam realidade. O perverso será destruído de repente, como a chuva de verão que cai e logo passa, mas o justo permanece firme para sempre. O empregado preguiçoso é como um vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos. O temor do Senhor aumenta a duração de sua vida, mas a vida do perverso será curta. A esperança do justo se transforma com alegre realidade, mas os sonhos dos perversos nunca se realizam. O caminho do Senhor dá força e segurança aos íntegros, mas causa a desgraça de quem pratica o mal. Nada pode destruir a vida do justo, mas os perversos desaparecerão da face da terra. A boca do justo diz palavras sábias, mas a língua perversa será exterminada. O justo sabe dar uma resposta boa e agradável, mas a boca do perverso só conhece a maldade. Provérbios de Salomão, capítulo 10. Tá com vocês aí. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra maravilhosa. Que sensacional, hein? Quer começar, meu irmão Clésio? Esse capítulo, ele é top, né? Se a gente for mergulhar mesmo, a gente vai ter horas e horas falando dele, mas vamos trazer alguns pontos de destaques. Ele busca encorajar o trabalho com diligência, né? Ele fala sobre, nós falamos no capítulo anterior sobre a questão da insensatez, mas aqui ele traz trabalho com diligência. Eu falo que o trabalho foi o mecanismo que Deus deu para um homem para ativar o potencial e desenvolver dele. Então, o trabalho, nós temos frutos do nosso trabalho. Então, ele vai nos granjear riqueza, nos granjear bens, mas através da nossa diligência e não com a preguiça. Porque logo depois também, ele traz para nós essa questão de fugir, né, de ganhos injustos. E quando nós falamos de diligência, são busca minuciosa, são pesquisas, são averiguação, para que nós possamos sermos peritos naquilo que nós estamos dispostos a fazer. Mas engraçado que ele começa o capítulo 10 falando, né, que o filho sábio, ele alegra os pais, mas o filho louco, ele é a tristeza da sua mãe. Mais uma vez, reforçando a busca de nós sermos não só diligente para conosco o trabalho, diligente para os nossos bens materiais, mas os princípios da honraria, de poder representar nossos pais. Eu sou do interior, Paty. Muitas das vezes, quando você vai se apresentar, você não fala só o seu nome. Eu sou Clésio, filho de Maria da Conceição dos Santos, aí Sãozinha e João, ou Dito. Porque através dos meus pais, que legal, é o Dito, filho de Sonoca. Porque através da sua apresentação, da sua honraria ali, você vai representar os seus pais. Os filhos são conhecidos pelas obras dos pais, né? E, né, ao contrário, os pais são reconhecidos, entendeu? pelas Então, obras dos essa filhos. questão da honraria, de nós podermos honrarmos e sermos diligentes para que, através de nós, o nome do nosso Pai ele possa ser glorificado. Que top! É verdade. Que top. Que top. Então, isso é um princípio de honra, é um princípio de longevidade. De vida, né? E um princípio onde nós conseguimos representar, trazer essa representatividade do nosso Pai à face da terra. Muito bom. Que top isso. A própria Bíblia diz, né, Clésio? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e os teus dias sejam prolongados nessa terra. Clésio, você falando de longevidade, não sei se você sabe, uma das cidades de maior longevidade do mundo está numa cidade chamada Veranópolis, no Rio Grande do Sul. A média das pessoas lá é acima dos 90 anos. É uma cidade bem interior, eu sei porque fica perto da cidade que meu pai e minha mãe nasceu, que é Caxias do Sul, e eu tive uma vez a oportunidade de conhecer. Tenho vontade de voltar lá, né? Até para viver mais? Vai com 80 anos. Beber da água de lá. Ver essa questão que a gente fala muito aqui, né? Da questão da ambiência. Por que não
ir lá conhecer, porque tem o outro país que também é referência em longevidade, que é o próprio Japão, e tem uma cidade que eu não vou me recordar agora, né, que tem essa comunidade. Eles comem, não comem para encher a barriga, comem para ficar satisfeito, eles têm a própria horta na casa deles, e aí colocam eles em movimento. Eu não vou lembrar o nome dessa cidade, mas isso é do nosso país, chama Veranópolis, no interior do Rio Grande do Sul. Cidade lindíssima na Serra Gaúcha. Eu não podia deixar de compartilhar isso aqui, vai que tem nossos ouvintes aí, prestigiar, né? Próximo, pessoal, né? e ver se tem alguém de Veranópolis e mandar esse podcast lá para eles, né? Para eles serem honrados. Já que eu tô com a palavra aqui, Clésio, eu quero falar um pouquinho da questão da importância das nossas do poder da nossa língua, né? Tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Então eu fiz um compilado aqui, eu vou ler bem rápido aqui para a gente não perder muito tempo nesse sentido de ficar aqui parado, né, nesses versículos. Então, o capítulo 10:6 fala assim: na boca do perverso mora a violência. No 10:8 diz assim: mas quem não tem cuidado com o que diz acaba arruinando a sua própria vida. No 10:10 diz: e um insensato de lábios acaba arruinando a sua vida. No 10:11 diz: as palavras do justo são fonte de vida, mas as palavras dos perversos abrigam a violência. No 10:13 diz: nos lábios do prudente está a sabedoria, mas quem não tem bom senso será castigado. No 10:14 diz assim: mas o insensato fala sem pensar e logo traz a desgraça. No 10:18 diz: o coração cheio de ódio produz lábios mentirosos. No 10:19 diz: quem fala demais acaba pecando. O sábio e ajuizado consegue controlar sua língua. No 10:19 diz: a língua do justo é como prata pura, mas as palavras de um insensato não valem nada. No 10:21 diz: as palavras do justo fazem bem a muita gente, mas o insensato morre por falta de juízo. No 10:31 diz: a boca do justo diz palavras sábias, mas a língua perversa será exterminada. No 10:32 diz: o justo sabe dar uma boa resposta e agradável, mas a boca do perverso só conhece a maldade. Né? E próprio Provérbios, a palavra diz que a morte e a vida está no poder da nossa língua. Né? Então eu acredito, vocês podem até me corrigir, Clésio, que o órgão mais importante do nosso corpo é a nossa língua, porque ela tem o poder de construir e destruir. Então, se a morte e a vida está no poder das nossas declarações, e a própria Bíblia diz que nós comeremos o fruto do que sai da nossa boca, olha a importância do que a gente está dizendo, o que está saindo, o que nós estamos proferindo. E se a gente for pegar lá Gênesis capítulo 1, como é que foi construído tudo? Através da palavra. E disse Deus, né? E disse Deus, né? Então, se a gente for pegar ali, se eu não me engano, do 1 até o 26, o tempo inteiro Deus foi construindo tudo através da sua palavra, através do que saiu da sua boca. E assim é as nossas vidas. O que nós estamos construindo? O que está saindo das nossas bocas? Estão saindo palavras de bênçãos ou palavras de maldição? Nós estamos usando esse órgão tão importante para abençoar ou amaldiçoar? Então essa é a minha breve explanação aqui nesse início do Provérbios capítulo 10. Uau! Meu Deus! Bom, eu quero falar um pouco aqui sobre o Clésio. Ele fez uma boa introdução, falando que esse capítulo fala sobre a diligência, né, no trabalho e também o cuidado com a nossa língua, que você acabou também de explanar. No 4 diz o seguinte: quem é preguiçoso no seu trabalho fica pobre depressa. Quem trabalha com diligência acaba ficando rico. Vou ler aqui só um minutinho. Assim que eu encontrar. Fica tranquilo, no seu tempo, né, pessoal? Não, vai dar tudo certo, viu? O máximo pode acontecer... No seu tempo, Marcinho Lopes, no seu tempo. O máximo pode acontecer eu não conseguir achar. Trabalhe para honrar a Deus. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. O problema hoje das pessoas, Raul, é que elas acham que estão trabalhando para os outros e nunca entregam o melhor. Lá no finalzinho lá, diz que o empregado preguiçoso é como um vinagre para os dentes
e fumaça para os olhos. Você imagina o camarada sendo preguiçoso, recebendo... Não ri não, rapaz, isso é sério. Isso é sério. Né, Patrícia? Para não chorar, porque imagina você pagando um salário para um camarada, entendeu? E o cara te roubando. Ele tá te roubando no quê? No tempo. É verdade. Né? Porque ele não está fazendo aquilo que ele está recebendo para fazer. Quando você paga um salário, quando você chega num ambiente que você vê um funcionário de cara feia, você sabia que aquele funcionário ele tá roubando o chefe dele? Por quê? Porque o salário que ele paga já está implícito de que ele deve dar um bom atendimento para o cliente que ele está recebendo. E ele tem que estar ali totalmente disponível para atender o cliente. O garçom, o atendente, todos têm que atender porque eles estão recebendo para aquilo dali. Sabe? E a questão é que eles acham que estão fazendo para os outros. Ele não entende que o salário que ele está recebendo é para poder alimentar a família dele. Então, quanto melhor ele fizer e entender que ele está fazendo aquilo dali para Deus, né, ele vai ter uma grande possibilidade de se desenvolver e crescer. Porque em todos os locais que eu trabalhei, Raul, eu sempre tive essa ideia. Fala, se eu sou um vendedor, eu não estou trabalhando, eu sou eu S.A., é o Márcio S.A. Eu sou a minha própria empresa, eu me represento. Eu estou aqui nessa empresa, o dono me cedeu esse local para eu poder dar o melhor de mim, entendeu? E ganhar o meu dinheiro e levar o meu dinheiro para casa para sustentar a minha família. Ele vai ganhar a parte dele, né? Que é justo, porque ele tem um custo dele com aluguel, com marketing, né? E me deu a possibilidade, é um sócio meu. Verdade. E se eu tiver com esse pensamento de aprender tudo aquilo que esse proprietário, esse empresário está fazendo, de bom ou de ruim, é onde eu vou levar para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento. Se eu trabalho com a Patrícia trabalha com imóveis, observo como ela trabalha, como ela atende os clientes dela, né? O tempo que ela investe, né, em conhecimento, em desenvolvimento. Eu sei que ela é uma grande líder, já vi ela dando algumas palestras falando, né, de desenvolvimento, de liderança, que é a pegada dela, né? De vendas também. De vendas também. Então, assim, eu vou sugar tudo que ela tem. Eu como funcionário dela. E se no futuro eu quero ser um empresário, eu vou me espelhar nela. Não é isso? Não é modelação, eu vou aprender com ela. Agora as pessoas, elas acham que trabalhando estão fazendo um favor pro empresário. É o contrário, meu irmão. O empresário é que te deu um emprego, você tem que orar pela vida dele, agradecer pelo seu trabalho, não está satisfeito, se desenvolva mais. Não saia do seu trabalho sem você ter um foco futuro, entendeu? Ah, não, eu vou sair, depois eu... Não faça isso, entendeu? Dê o seu melhor, porque você colhe o que você planta. Se você está sendo hoje um bom funcionário, no futuro você terá bons funcionários. Eu acredito muito nisso. E é uma lei universal, né? Não é isso? Aquele que planta, colhe. Não é isso? E quem planta feijão vai colher feijão. Quem planta sendo uma pessoa honesta no seu trabalho e cumprindo com aquilo que você recebe para poder fazer, tenho certeza que no futuro você vai ser agraciado com bons funcionários. Entendeu? Então é sobre isso, sobre essa diligência no trabalho, que eu acredito que a gente tem que Muito observar. Bom. Patrícia, antes de você comentar aqui, só testemunhar o que o Márcio está falando assim, porque isso é um rema na minha vida, né? A gente não combinou, nem sabia que o Márcio ia falar sobre isso, mas eu vou te falar, Márcio, eu não tinha esse entendimento, mas por conta, Clésio, de princípios e valores que meu pai trouxe, tanto meu pai, eu fui ali e segui esse exemplo. Por exemplo, meu pai, ele veio muitos anos da vigilância. E durante alguns anos eu fui contratado, né, pela Embaixada dos Estados Unidos para trabalhar na segurança. E lá, Patrícia, você começa nos portões.
Então você começa ali fazendo vistoria veicular. Conforme você vai crescendo, você vai para postos melhores, vamos dizer assim. Postos que você tem um pouquinho mais de conforto. Aí de lá eu fui para o consulado e meu terceiro posto foi a casa do embaixador. Ali eu já não tinha mais onde crescer. E ali, Márcio, foi justamente o que aconteceu. Lá eu dei o que eu tinha de melhor. Primeiro, porque meu pai, na empresa que ele trabalhava, Patrícia, ele chegou no cargo máximo. Ele foi crescendo lá dentro, e eu tive a oportunidade, menina ali, com os 13 anos, acompanhar meu pai fiscalizando. Eu vi como meu pai trabalhava, eu vi como é que as pessoas olhavam pro meu pai, assim, com aquele olhar de admiração. Eu não podia fazer feio, entendeu? Mediante aquilo que eu fiz. Eu não, de verdade, mas se eu falar para você que eu tinha esse entendimento, eu estaria mentindo. Mas eu dei o que eu tinha de melhor, Clésio. No entanto, que eu fui crescendo lá dentro. Eu não tinha esse entendimento que quando eu pegasse, que eu teria que orar pelo dono daquela empresa, mas eu posso te garantir, porque eu fui um excelente profissional. E aí, Márcio, o que aconteceu? Depois de um tempo eu não tinha para onde crescer e eu fui lá e fundei a Guardian. E hoje ela tem 13 anos. E agora eu quero comungar com o que você falou e testemunhar o que você falou, porque, Patrícia, no primeiro mês que eu montei o CNPJ, eu peguei o meu primeiro contrato. E o meu primeiro colaborador tem 13 anos que está comigo. 13 anos, eu tenho um colaborador que tem exatamente, Clésio, 13 anos. No meu primeiro mês está comigo até hoje. Porque lá atrás eu saí daquele lugar de portas abertas. Então o que eu tinha de melhor eu dei. Agora, lógico, Patrícia, não com esse entendimento que eu tenho hoje. Porque talvez eu até faria até um pouco melhor, sabe? Mas você que está nos ouvindo aqui, de alguma forma, assistindo esse podcast aqui, que você tome isso. Igual a gente tem aqui uma equipe nos bastidores, tem o Cauã, tem o Daniel, tem a própria Fernanda, né, que absolva isso. Eu até falo para eles, pô, vocês querem ter sua empresa, vocês vão montar a sua empresa, quem sabe, de repente não é importante vocês trabalhar para alguém primeiro, né, sugar tudo aquilo que tem de melhor daquela pessoa. Vamos dar um exemplo prático aqui na prática. A própria Patrícia mexe há alguns anos com venda, tem uma imobiliária bem sucedida, né, eu querendo me especializar nisso, eu dificilmente, Clésio, eu começaria abrindo uma imobiliária. Eu trabalharia com a Patrícia. Vou pegar, absorver tudo que ela tem de conhecimento e sabedoria para depois eu planejar meu negócio. Entende? Então lá, mas eu fiz, confesso para você, eu fiz instintivamente. Eu fiz porque eu tinha recebido do meu melhor. Mas hoje, com entendimento, eu começaria trabalhando para alguém. Né? Honrando a vida dessa pessoa, orando pela vida dessa pessoa, porque isso ali eu vou estar plantando na vida dela e a colheita vai ser certa. Eu fiz de forma intuitiva, acabou dando certo, né? Mas você que está nos ouvindo, você já sabe o caminho a trilhar. Então tá com você aí, minha irmã, a palavra. Caramba, hein? Meu Deus, o que eu digo? Ctrl-C, Ctrl-V, pá. Ah, conta um pouquinho da sua história aí. Conto sim. Vocês falando sobre honra, né? E a gente fala muito sobre honra no capítulo 3 do livro de Provérbios. Quando o Clésio trazia, né, que essa primeira passagem aqui, né, que o filho sabe a alegria de seu pai e o insensato, porém, traz a aflição de sua mãe. Como é bom, né, ouvir, né, a sua história, né, você falando assim, poxa, eu honro quando eu vou começar, que eu sou filho de fulano de tal. Poxa, eu soube bem trilhar o caminho do meu pai, porque as pessoas olhavam para ele, né, com admiração. Como é bom a gente ver a alegria de um pai saber que trouxe boas instruções para os seus filhos. E que mais maravilhoso ainda é o filho reconhecer essas boas instruções. É por isso que muitas das vezes a gente fala assim, o filho, né, os filhos que honram pai e mãe têm longos dias, que foi o que você trouxe também, né, Raul? E aí tem esse versículo aqui que fala assim, ó, o temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. É claro que isso aqui é uma promessa, né? Esse livro é cheio de promessas, de princípios e de promessas. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Quem não gostaria de achar os tesouros do céu? Quem é que não gostaria? Né? E a gente teve a graça de ler o tesouro que Deus nos dá nessa palavra do capítulo 10. Né? Eu, lendo aqui, eu falava assim, gente, eu vivo exatamente essa mesma egrégora que está dizendo aqui, nesse capítulo 10. Que ele fala assim, ó, os sábios entesouram a sabedoria. Né? Os sábios. Ele não está dizendo o sábio. Ele está dizendo que existe várias pessoas, né, que ali entesouram a sabedoria. O que são? Hoje, se a gente fosse trazer, como bem o Márcio trouxe, né, olhando por esse lado do empreendedorismo, que as pessoas são pagas para aprender, né? E aí, a gente olhar por esse capítulo, a gente tem eu gosto de trazer assim, 4, né, pontos principais. A gente fala de uma boa comunicação. Se o pai não tivesse tido uma boa comunicação para o seu filho,
ele não teria trilhado esse caminho. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto aqui é sobre a comunicação. Como está a nossa comunicação? Né? Com o nosso liderado, com o nosso filho, né? Com os nossos pais. Porque às vezes nossos pais trazem umas instruções e a gente achando que já é adulto e pai, né? E pai dos nossos filhos, acha assim, tá, já não sabe de nada, nós estamos numa nova era. Né? E aí a gente perde uma instrução de sabedoria. Não? Então, como está a nossa comunicação hoje? Um outro ponto que ele traz aqui, ele fala sobre as finanças, que é o que você trouxe sobre a diligência, né? E aí ele traz aqui, a mão preguiçosa causa a indigência, mas a mão diligente se enriquece. Então, nesse capítulo, um dos tesouros são as finanças, né? Então, como está o nosso manuseio com relação às pessoas que a gente convive, com o dinheiro que circula na nossa mão, que é uma energia que faz a gente crescer. Né? Como é que tá as nossas atitudes, as nossas ações? Eu tenho aprendido com as pessoas que estão me dando a oportunidade de aprender sobre liderança, né? Sobre a gestão com pessoas, porque assim, no momento que você fala que tem um liderado há 13 anos com você, é que você tem uma boa gestão com esses liderados. As pessoas também te admiram de alguma maneira. Elas não estão ali somente pelo salário, senão elas teriam procurado um outro lugar, né? Um outro ponto que ele fala aqui sobre, quando ele fala, os sábios entesouram a sabedoria, a gente tem que dar valor no network que a gente faz. Que é o que a gente está fazendo aqui também, né? A mesa de conselho, como a gente trouxe no capítulo anterior, é uma mesa também de network. Sim. Porque a gente está sempre linkado com 2 ou 3 pessoas, né, que nos vão levar a um lugar desejado. Então, assim, o network ele é importante para que a gente possa avançar, né? Trazer uma palavra que nos traz direcionamento. E um último ponto sobre as decisões, como também a gente falou no capítulo anterior, né? Quando eu penso que ele fala assim no 24, o que receia o mal, este cai sobre ele. O desejo do justo lhe é concedido. A gente tem que pensar que esse capítulo 10, né, a gente não aprende somente pelo ouvir, mas são as nossas ações que nos levam às reflexões e nos trazem as nossas grandes transformações. Então, assim, nesse capítulo 10, eu percebo que a gente tem muitos tesouros além desses que eu coloquei, que é a comunicação, que é a questão, né, das finanças, da questão do network e das próprias decisões que a gente faz. A gente precisa entender que Salomão, ele nos fala que a gente precisa clamar a sabedoria, né? A gente precisa clamar, a gente precisa desejar. No capítulo anterior, a gente dizia, olha, só aceita a correção quem é prudente, né? Quem é sensato. Então, se a gente sabe que a gente aceita uma correção, que a gente está sentado numa mesa de conselho, que a gente busca, né, fazer com diligência para que a nossa, né, não vou dizer somente riqueza, né, mas para que a gente possa crescer financeiramente, né, vamos pensar assim, porque aqui em Salomão traz muito mais do que só riquezas financeiras, mas a questão da própria prosperidade, a gente precisa entender o poder que a gente tem sobre influenciar outra pessoa, né? Quando ele diz que quando a gente é errado, a gente não quer a repreensão, mas também a gente desvia outras pessoas, aqui é uma mesa de influência. Você entende? Sim. É uma mesa de influência. Eu influencio as minhas filhas, eu influencio meu marido, eu influencio meus liderados, eu influencio a galera que está aqui nos bastidores. De alguma maneira, eu influencio vocês. Então, assim, o poder da influência passa pela minha comunicação, passa pela energia das minhas finanças, passa pelo grupo de network que eu tô, do quanto de conhecimento que eu tenho e das decisões que eu tomo que vocês olham, caramba, ela tem bom resultado. E se ela tem bom resultado, eu quero andar com ela. Então, há um poder da influência sobre esse capítulo. E a pergunta que eu quero deixar para todo mundo, inclusive para mim, é qual é o poder da influência que eu tenho gerado? Não é verdade? Qual é esse caminhar que eu tenho, né, levado às pessoas que me circulam? Isso aqui é uma palavra para que a gente possa realmente refletir. É verdade. Ler é maravilhoso. Nossa, quanta sabedoria. Mas agir de maneira prudente para que eu possa ter os frutos e as ações que isso vão trazer transformações, aí é uma nova etapa. Muito bom. Que eu tenho que estar disposto, né, a aprender. Ótima reflexão, irmã. Maravilhoso. Quer comentar, meu amigo? Passa Sim, porque as pessoas sábias, elas buscam ter esse discernimento, né? Do bom trabalho, entender que o trabalho, eu falei no início, que o trabalho é o mecanismo que Deus deu realmente para ativar, desenvolver, capacitar realmente o nosso potencial.
entender que eu sou influência, ou seja, eu vou ter pessoas que vão me influenciar, mas através de mim eu vou conseguir também influenciar a vida de outras pessoas. E como é muito importante a gente ter esse discernimento, essa clareza para nós. Porque quando o Márcio ele não tem essa clareza, ele retém aquilo que ele poderia estar contribuindo sobre a vida de outras pessoas. Então, o maior desejo de Deus é que nós possamos encontrar nós mesmos. Muito bom. Porque quando nós encontramos nós mesmos, nós vemos Ele. E quando nós vemos Ele, as pessoas que se aproximam de nós, elas podem até beber de nós. Ela pode até experimentar de nós, mas elas precisam beber de Cristo sobre a vida delas. E quando nós trazemos essa clareza sobre o nosso negócio, entendemos que o trabalho ele vai ativar o potencial. Então, é assim, nós trabalhamos para aprender. Todos nós que estamos aqui, nós trabalhamos hoje. Nós temos um cargo de gestão, de liderança, ou empreendemos, é porque nós trabalhamos em algum lugar e foi para aprender. E eu sou muito, aí a questão da honra, eu sou muito grato pelas empresas, pelos líderes que eu passei e aprendi. Porque hoje nós estamos compartilhando, né, com outras pessoas, que é um princípio também que nós precisamos ter, daquilo que nós fomos alimentando anteriormente. Com princípios, sabendo quais as decisões que a gente vai tomar ou não, as mesas que nós vamos assentar ou não, quais são as palavras que nós vamos deixar que governam sobre as nossas vidas e nós vamos direcionar, porque nós entendemos que nós não somos responsáveis por aquilo que as pessoas falam. O que elas falam são experiências da vida dela. Né? Então, nós somos responsáveis por aquilo que nós vamos deixar que entrar e venha governar, trazer aquela governabilidade sobre nossas vidas. Mas tudo isso parte do pressuposto, do princípio de quê? De ser sábio, da sabedoria, qual é a palavra de Deus. E, ao mesmo tempo, nós também exercermos o poder da nossa palavra. Perfeito. O poder da nossa palavra. Posso abrir um parênteses e contar uma palavra minha? Lógico. O menino do interior, de novo, que vai na cidade grande um dia falar, eu vou morar nessa cidade. A primeira vez que eu vim em Brasília, vim aos 13, 14 anos. Falei, se um dia ainda eu vou morar aqui, vou trabalhar aqui, eu vou fazer isso. A primeira passagem minha em Brasília foi em 2011 e 2012. Um líder meu que veio transferido para cá, ele sempre sabia que eu queria morar em Brasília. Aí em Brasília, eu passei um período aqui e esse mesmo líder foi transferido para o Rio. Resultado, nesse 1 ano meu aqui, eu conheci a minha esposa. E qual foi o fato de estar sentado com vocês aqui na mesa de novo? Então, poxa, Brasília é um lugar que eu escolhi para implementar o meu negócio. Daí eu trouxe a trajetória toda naquele princípio de uma palavra. De uma palavra, declarada. Um dia ainda eu vou morar aqui nesse Lançado. lugar. Entendeu? E todo mundo falava que eu era doido. Porque pela região e pelo status que tinha na época, eu estava muito bem. Menino novo, acabado de formar, tinha doido, dava aula, trabalhava em uma das melhores empresas, dava aula. E abrir mão de tudo para um sonho, trabalhar de voluntário ainda, faria de novo. Por quê? E ao mesmo tempo teve pessoas que me deram palavras negativas. Você é doido, rapaz. Você vai sair, você vai morar na casa dos outros e tudo. Não, eu vou. E através de uma decisão você começa a encorajar outras pessoas. Como se não bastasse tudo construído, tudo, né, tipo, se é que existe uma estabilidade, não existe, né? Tudo lá, tudo no Rio, tinha um cargo de gestão, tinha carro, casa. Aí vendi carro, aluguei minha casa para vir para cá. Sem lugar para morar, que foi eu cheguei primeiro aqui para depois procurar, fui para casa da minha cunhada. E quais foram os princípios que eu busquei? Mesas de network. Eu só estou aqui porque através de um ou outro, através de Juliana, eu conheci o Raul, através do Raul eu conheci a Paty. É verdade. E daí, na verdade não, através de outra pessoa, eu esqueci o nome dela. Lembra da reunião? Eu estava em Minas, lembra que a gente fez uma reunião ainda online? Ah, é verdade. Eu estava em Minas, esqueci da Elis. Eu conheci a Paty, através eu conheci agora o Marquinhos. Mas estou falando de uma decisão que foi tomada lá 20 anos atrás. Uma palavra lançada. Uma palavra que eu falei, um dia eu vou morar aqui.
Então, há poder Legal. nessas palavras, e as primeiras coisas que eu procurei em Brasília, qualquer outra coisa, é de estar em mesmos grupos onde iria entender, que iria agregar, entendeu? Então, fecha esses parênteses aqui. Legal, Ótimo, show de muito bola. bom para edificar nossa fé, né? O poder de uma palavra lançada, né? Isso Sim. tem uns 20 anos, não tem, Clécio, 20 por aí? anos. 20 anos Eu aí, não ó. era nem nascido. Pois é. Esse Agora Márcio. que eu tô com 19. Eu tinha que soltar uma piadinha, Márcio. Né? É o poder da língua. O poder da língua. Então a gente pode dizer que, como imagem e semelhança de Deus, né? Deus criou o universo através da palavra. Somos filhos dele, nós também podemos construir o nosso futuro através daquilo que nós dizemos, né? E que nós, Perfeito. E quem não assistiu o capítulo 8, lá fala sobre Isso, é verdade. Ah, Exatamente. Muito bom, Muito Patrícia. bom, assim também. Então as palavras, elas criam estradas, né? Por onde nós iremos caminhar no futuro. exato. Perfeito. E o Forte. interessante de Provérbios é que ele vem reafirmando os capítulos anteriores, né? Ele Exatamente. vem, e não é repetido não, pessoal, só vem reafirmando, Claro. realmente. Porque é a repetição que é a alma do aprendizado, né? É verdade. Então a gente vê aí É Provérbios trazendo isso. Muito bom. Quer compartilhar mais alguma coisa, irmã? Não, pra mim já tá É. o suficiente. Então tá ótimo, então. Família, um beijo no seu coração. Até o próximo episódio de Provérbios Comentado. Um beijo no seu coração.